Saravá, meus queridos irmãos de fé, sejam muito bem-vindos a este canal. Antes de começar, já vamos abrir pedindo licença à nossa espiritualidade para trazer esse conteúdo no dia de hoje. Saravá, o meu congá. Saravá, o seu congá. Saravá, todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença, com muita humildade no coração, para trazer o conteúdo que tenho que trazer no dia de hoje. Para quem ainda não me conhece, novamente vou me apresentar. Sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá. Eu sou co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente também e agora conselheira de fundamentos da Afrobras, uma das principais federações de Umbanda e de cultos afro-brasileiros do Brasil. Agradeço muito a eles sempre pela gentileza do convite e a consideração aos nossos trabalhos, porque temos de fato uma vida inteira, desde menina, dedicados aos trabalhos de Umbanda. Fazemos unicamente Umbanda em nosso terreiro, com muito orgulho, com muita felicidade. Vamos hoje falar de algo que você talvez não tenha notado, mas olhe para trás, nós estamos no meio das semanas próximas ao Natal. E eu gostaria de falar um pouquinho de Natal nessa semana. Provavelmente você vai estar assistindo na véspera, um dia antes, um dia depois do Natal, esse vídeo. E gostaria muito de falar com você da importância do Natal para nós umbandistas. Vejam bem, antes de qualquer coisa, antes de torcerem o nariz e dizerem assim, mas o Natal é coisa de cristão, o Natal não é africano, o Natal não cabe dentro da minha Umbanda. Cabe sim. Lembre-se você não é um africanista que cultiva orixás. Você é um umbandista. Um umbandista é, por essência, universalista. E se você vê as palavras do próprio caboclo das 7 encruzilhadas, que deixaremos o link aqui embaixo para que você conheça melhor o que ele disse, ele falou que seria criada uma religião voltada à caridade e que o grande mestre dessa religião seria o Cristo. Sim, a Umbanda, para muitos, ela não é cristã. E uma das poucas religiões, eu vou dizer poucas, gente, porque eu conheço religião. Eu passei a minha vida inteira estudando mitologias, em especial a grega, indiana e egípcia, que são as minhas paixões de adolescente, até hoje. Em todas as religiões que eu conheci, foi só Umbanda que eu encontrei realmente a prática do Evangelho de Jesus. Porque muitas falam que praticam o cristianismo, mas ficam julgando uma pessoa pelas roupas que tem, pela forma, pela linguagem que usa, pelos bens que acumulou durante a vida e coisas assim. Há muitas religiões por aí onde o deslumbre dos uniformes, das roupas, é uma coisa espetacular. Bordadas a ouro e assim, com pedras preciosas, pérolas naturais e assim por diante. Enfim, são religiões que prometem também prosperidade em suas teologias da prosperidade. E quando eu falo em prosperidade, não significa ter os recursos que você necessita. Todos nós precisamos de um mínimo para sobreviver nesse mundo físico que nós vivemos. Alimentação, um lugar para morar, uma roupa para vestir, um transporte. As coisas mínimas hoje em dia. Mas prometem riqueza, fortuna, muito dinheiro. E prometem, através de suas propagandas, iates, mesas fartíssimas e assim por diante. Mas foi a Umbanda, somente a Umbanda, que eu conheci a generosidade de um preto velho. Quando eu mais necessitei na minha vida foi um preto velho que me abraçou. Foi Pai João da Angola que me abraçou e que me deu as primeiras palavras que eu necessitava
para me tornar médium de Umbanda. Foi na Umbanda que eu vi uniformes simples, vestidas pelo rico e pelo pobre, todos ali medidos iguais. Foi dentro da Umbanda que eu encontrei finalmente um congá, um altar, como eu sempre imaginei. Por isso que eu gosto tanto do sincretismo religioso da Umbanda. E você diz, ai, credo, que horror, sincretismo hoje em dia não cabe. Cabe sim. Foi a primeira vez que eu vi imagens de santos brancos, negros e indígenas, todos juntos no mesmo altar, mostrando a diversidade humana como de fato ela é. Ali havia imagens de reis com coroas na cabeça, lindas, como uma princesa como Santa Bárbara é representada. Como vi também a humildade de um preto velho de pés descalços, ou até a quase seminudez de um caboclo. Eu vi tudo aquilo que eu esperava de uma religião verdadeiramente cristã e que não encontrava, de fato, em outras. Sou apaixonada pela Umbanda e falo da Umbanda com os olhos e com a paixão de uma criança diante do seu brinquedo favorito, da coisa que ela mais ama na vida, com um coração puro. Eu falo de verdade sobre a Umbanda. Eu vejo um dirigente espiritual dentro da Umbanda abraçando o seu médium de coração, vendo todos ali como filhos queridos do coração. Muitas vezes nem filho genético tem, filho natural tem. Muitas mães ali não pariram filhos, nem pais tiveram, mas estão ali abraçando seus médios com o mesmo encantamento que estaria abraçando um filho do coração. Ali nós desempenhamos verdadeiros papéis de mães, pais, filhos, irmãos, como uma família deveria ser. E muitas vezes na prática não é. Mas ali mostra que é possível sim, nessa humanidade tão desconexa dos conceitos mais importantes da espiritualidade, encontrar ali amor. Amor de verdade eu encontrei dentro da Umbanda. Ali também há uma doação. Nós doamos os nossos corpos, literalmente, para a incorporação de entidades de luz que vêm trazer uma palavra de esperança a quem já não tem. Para aqueles que já estão perdidos. Para aqueles que já nem consideram mais viver nesse mundo. Lá vai ter um caboclo, uma entidade de luz, um preto velho, um Exu, uma criança vindo, trazendo uma palavra de esperança. E mais, eu vejo terreiros de Umbanda espalhados pelo país. Não nas regiões mais ricas, mas em qualquer lugar e principalmente nas periferias, que é onde se faz mais necessário, onde muitas vezes o Estado se ausenta, onde não traz uma escola, não traz uma saúde, não traz um ônibus decente, um transporte, não traz nada. Mas ali nós encontramos um terreirinho de Umbanda. Um terreirinho de Umbanda onde você entra e ninguém te pede nada. Ninguém te cobra nada. Se pedir, pede um pacotinho de vela, pede alguma coisa assim tão simples para quem pode trazer. É um pedido. Onde é mantido com mensalidades pequenas, ínfimas de médiuns, para que possa pagar suas luzes, suas águas, seus impostos, seus contadores, toda aquela estrutura que se espera de um lugar, e sem ajuda nenhuma do Estado, que diz, que promete ajudar, mas quando você vai registrar um terreiro de Umbanda, às vezes fica muito difícil, hein, gente? Para você conseguir algum desconto em alguma coisa. Mas ali você vai encontrar um terreiro de Umbanda. Aí você vai dizer assim, mas terreiro de Umbanda é coisa de pobre. Eu não quero pobreza. Eu quero riqueza. Eu quero ascender. Eu quero me tornar uma pessoa. Os guias vão trazer para você.
Eu ouvia muito daqueles dirigentes antigos e que eu não entendia quando ouvia. Eles diziam assim: os pais vão trazer para você. Os guias vão trazer para você. Eu dizia assim: isso é ilusão, isso aí é para iludir criança. Muitas vezes pensei essa bobagem, sim. E se comprova com o tempo que é verdade. Porque eu digo assim com toda a franqueza: o teu pão, a tua estrutura mínima para se manter, ela vai vir ou pela porta da frente ou pela porta dos fundos. De alguma maneira, ela chega até você, para que você utilize bem, para que você use para a ajuda das pessoas, para que você se torne uma pessoa mais feliz. A Umbanda, para mim, é cristã como nunca nenhuma religião é. Ali os seus sacerdotes não são privilegiados, magos, mestres, donos do poder e do conhecimento. Nela, os dirigentes sentam para conversar, sentam para explicar para você, no nível que você estiver, desde uma criança ao mais evoluído. Tem uma palavra, tem um beijo na testa, tem um abraço fraterno. Em quantos lugares os sacerdotes fazem isso? Em muitas religiões, os sacerdotes tratam você como se você tivesse uma doença contagiosa. Não querem nem chegar perto de você. Mas na Umbanda, não. Na Umbanda tem essa fraternidade que eu não encontrei em lugar nenhum. Então, para mim, a Umbanda é um grande Natal. Eu descobri a casa do Papai Noel. Eu descobri onde ele se esconde. Eu descobri a fábrica dos elfos. Eu descobri tudo dentro da Umbanda. Essa felicidade, isso é uma linguagem simbólica, é a felicidade de ter encontrado um tesouro onde eu nem imaginava existir. Em meu tempo, não havia as redes sociais que tem hoje, as plataformas de vídeo que tem hoje, uma delas que me permite, por exemplo, estar agora aqui conversando com você. Era tudo muito difícil. E eu aprendi, gente, sobre orixá assistindo carnaval na televisão. O carnaval é uma felicidade que esse povo brasileiro tem, não só pela festa, que lhe permite brincar, que lhe permite usar fantasias, onde donas de casa, pessoas com um trabalho humilde, o ano inteiro se tornam reis, rainhas, príncipes, princesas. Mas o carnaval te transmite isto, esse conhecimento de orixá, ele conta histórias de orixá. Por quê? Porque ele fala das nossas populações. Ele fala das raízes da nossa cultura. Ele traz cultura para a população. A linguagem do carnaval nos permite isso. Ele conta a história da descoberta do Brasil. Você sabe que isso é muito polêmico, nós sabemos que não, mas tudo bem. Nos conta a história da descoberta do Brasil, nos conta a história do povo cigano, nos conta a história da cerveja, nos conta a história de tudo, dos nossos orixás. E foi assim que eu, menina, foi a primeira vez que eu ouvi falar em Oxóssi, Iemanjá, Oxalá, Ogum. Foi no carnaval. Então, para mim, a Umbanda é essa festa. Eu não entro dentro de um terreiro de Umbanda pensando mais um dia que eu tenho que trabalhar, incorporar, estou tão cansada, eu estou tão chateada. Não. Eu entro pensando assim, hoje é dia de festa. Hoje é dia de Natal. Hoje é dia que eu vou receber, vou incorporar aquelas luzes da Aruanda, que depois que forem embora, vão me deixar aquele fluido no corpo que vão fazer eu dormir como um anjo a noite toda. Que vão me deixar lá no fundo do meu subconsciente aquelas lições valiosas da vida, que vão transformar minha vida como me transformaram como ser humano. Eu tenho a certeza que da Umbanda, que eu vou sair desse mundo quando eu partir muito melhor do que aqui entrei. E vou levar uma felicidade imensa
de ter vivido esse Natal 24 horas, de ter estado na Umbanda. Porque nela eu entendi de fato o que é amor. Amor como eu sempre imaginei, o amor de Deus. Esse Deus que só Jesus nos ensina. Feliz Natal. Tenham um ótimo ano novo. Sejam muito felizes com suas famílias, ou se não tem mais família, com seu bichinho, com seu passarinho. Seja feliz com seus amigos, com seus vizinhos. Seja feliz com seus irmãos. Umbanda, Feliz Natal. Meu irmão, Feliz Natal. Bom ano novo. Até a próxima.